Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia, uma ótima semana. Hoje, 18 de março de 2024, nosso devocional diário, nessa segunda-feira, está no livro de Hebreus, capítulo de número 12. Como já adiantamos falando do capítulo 11, nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas são todos aqueles elencados no capítulo 11 do livro de Hebreus. Muitos homens cheios de fé. E já que temos essas pessoas que nos mostram que tanto sofrer e vencer faz parte de termos fé, o autor diz no versículo 1: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. E como nós vamos correr? Tendo os olhos fitos em Jesus. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. E quem é ele? Ainda no versículo 2 diz: ele é o autor e consumador da nossa fé. Sim, Jesus é quem cria, quem dá, quem concede a fé e quem faz essa fé crescer em nós. Nós temos que nos submeter a Ele para isso recebermos. E como nos submetemos a Deus? Sendo filhos dele. Nós vamos ver no versículo 5 ele dizendo: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita por filho. Se somos filhos, somos disciplinados. Versículo 8 vai dizer uma palavra dura: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Algumas versões vêm dizer, inclusive, filhos bastardos. Ou seja, Deus só vai disciplinar os seus próprios filhos. A disciplina, ela vem para os filhos. Os filhos ilegítimos não seriam disciplinados, segundo o que o autor aos Hebreus está dizendo para nós. Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade, diz o versículo 10. E, claro, nenhuma disciplina, no versículo 11, vai dizer para nós, é motivo de alegria no momento, mas é de tristeza. Só que mais tarde, porém, produz um fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Todos nós já passamos por alguma repreensão de nossos pais, que no momento nós não gostamos, mas com o passar do tempo nós olhamos para trás e dizemos: se não tivesse sido assim, com certeza hoje eu estaria sofrendo muito mais. Eu não devo pegar nada de ninguém, não devo invejar nada, e nós sabemos que essas repreensões, na hora que as recebemos, nós ficamos tristes, mas o Senhor mostra para nós que nas disciplinas dos nossos pais está envolvida a sua própria disciplina, e Ele vai nos disciplinar, porque o amor dele está sobre nós. Por isso ele diz que dentro dessa disciplina nós temos que nos esforçar para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E nós temos que buscar essa paz para quê? Diz o versículo 15, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos, e que também não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Esaú é uma ilustração dessa questão de filho e de bastardo, ou daquele filho legítimo e do filho ilegítimo, ou de um filho amado por Deus e outro não. Por mais duro que possa parecer, Paulo vai falar sobre isso em Romanos capítulo 9, que Deus amou a Jacó e rejeitou a Esaú, reverberando desde Gênesis isso era dito. E nós vamos ver que Jacó, apesar de todos os seus erros, ele foi alguém que foi tratado por Deus para ali poder viver para ele de todas as lutas. Esaú teve as mesmas bênçãos que Jacó no final das contas. Se você ler o livro de Gênesis, você vai ver essas histórias lá. Porém, foi Jacó que teve encontro com Deus, foi Jacó que foi tratado por Deus para no fim da vida conhecer e reconhecer o Senhor. Então que nós aceitemos o tratamento do nosso Deus. E aqui dentro desse tratamento nós vamos chegar a um lugar maravilhoso. A mensagem aqui poética que o autor aos Hebreus diz dos versículos 22 a 24 é espetacular. Eu vou ler na literalidade aqui na NVI. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Que coisa espetacular!
Ele está dizendo que nós, como filhos, chegamos, avançamos a Jerusalém celestial. Nossos nomes estão escritos no céu e nós somos ali mediados por uma nova aliança que foi conquistada por Jesus Cristo, aperfeiçoado por Ele, pelo seu sangue aspergido. Então, sabendo de tudo isso, que nós já estamos recebendo o reino inabalável, diz o versículo 28, que nós sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Nossa adoração precisa ser com reverência e com temor diante do Santo dos Santos, diante do Deus de Israel, diante do nosso Deus, daquele que se entregou por cada um de nós através de Jesus Cristo. Que hoje, como filhos, nós recebamos as repreensões do Senhor. Se você vive uma vida de pecado e não há uma repreensão, está correndo tudo bem, entre em pânico, porque você ainda não é um filho. Dobre o joelho e peça: Senhor, eu quero que o Senhor seja meu Pai. Mas se você está cometendo erros estranhos e está sendo repreendido, Deus está tratando de você. Esse tratamento vem da parte do Pai, porque só um pai cuida de um filho. Que nós amemos o nosso Pai e nos submetamos a Ele com todo o amor e todo o carinho. Reverência e temor é a palavra que o autor aos Hebreus vai usar para nós. Que Deus abençoe a sua vida, uma semana espetacular, e a paz do Senhor.